Olá, leitores! Aproveitando que hoje é feriado aqui na minha cidade, eu vim trazer mais um fragmento aqui para a nossa série do Desassossego, né, desse livro maravilhoso. Gente, eu acho que vocês vão enjoar de me ouvir falando em todo início de vídeo que esse livro é incrível, né? Mas assim, olha, tem sido uma experiência muito engrandecedora ler cada fragmento assim com muita reflexão. Eu ainda estou na primeira parte aqui dos fragmentos de primeira fase, né? E tem sido muito engrandecedora essa experiência, porque esse livro ele me toca em muitos pontos sensíveis. Vocês viram aí pelo título, né? Em Defesa do Inútil. Esse é um trecho que me toca profundamente em um canto muito sensível, principalmente como estudante de filosofia. É engraçado que quando alguém acaba de me conhecer ou não sabe que eu estudo filosofia e descobre, sempre pergunta: mas por que você estuda filosofia? Né? Não é algo que é dado, não é um sentido que é dado de imediato, justamente porque não se vê uma utilidade prática, né, imediata nesse tipo de saber. E eu acho engraçado porque a minha primeira formação é na área de exatas, né? E assim, não tinha muito esse questionamento, sabe? Mas isso vai ficando claro no decorrer aqui do fragmento. O fragmento que eu me refiro nessa minha edição aqui é o 32, e na edição da Príncipes é o fragmento 330. É uma parte dele, porque ele é bem grande. E ele data de 15 de 5 de 1913, né? Ou seja, eu ainda estou naqueles fragmentos de primeira fase, que vai até 1920. E ele diz assim: por que é bela a arte? Porque é inútil. Por que é feia a vida? Porque é toda fins e propósitos e intenções. Todos os seus caminhos são para ir de um ponto para outro. Quem nos dera o caminho feito de um lugar de onde ninguém parte para um lugar para onde ninguém vai. Quem desse a sua vida a construir uma estrada, começando no meio de um campo e indo ter ao meio de um outro, que prolongada seria útil, mas que ficou sublimemente só o meio de uma estrada. A beleza das ruínas, o não servirem já para nada. A doçura do passado, o recordá-lo, porque recordá-lo é torná-lo presente. E ele nem o é, nem o pode ser. O absurdo, meu amor, o absurdo. E eu que digo isto, por que escrevo eu este livro? Porque o reconheço imperfeito. Sonhado seria a perfeição. Escrito, imperfeiçoa-se. Por isso o escrevo. Gente, que genial! Que genial. No decorrer aqui desse fragmento, o pessoa ele vai se dizer um defensor da inutilidade. E assim, quando eu li esse fragmento, eu me lembrei imediatamente desse livro aqui do Nuccio Ordine. Eu já comentei várias vezes sobre esse livro no Instagram, inclusive acho que tem resenha lá sobre ele. A Utilidade do Inútil, do Nuccio Ordine, onde ele vai justamente resgatar esse lugar para os saberes humanísticos dentro dessa nossa época do Homo economicus, né? Ele vai falar que é justamente nessa época onde eu falei isso no vídeo lá da Montanha Mágica, onde tempo é dinheiro, é que esses saberes que são úteis por si mesmos, eles se tornam não só úteis, como necessários. Se a gente parar para pensar a época que a gente vive, né? Essa época, como ele fala aqui, do Homo economicus, do tempo é dinheiro, do empreendedor de si mesmo, né? Ou seja, você é seu próprio produto, é isso que se vende hoje, né? Você é seu próprio produto. Você não pode perder tempo com saberes que não vão te dar um retorno imediato ou um retorno no curto prazo. E principalmente um retorno que a gente fala em termos de lucro, né? Um retorno financeiro. E para que perder tempo com esses saberes? E é justamente nessa era onde esses saberes considerados humanísticos, né? A filosofia, a literatura, a arte como um todo, aí a pintura, a música,
Tem um cabelo aqui me incomodando. Esses saberes considerados humanísticos, eles se tornam essenciais justamente por ser nessa época. Porque eles vão não só resgatar, mas fortalecer a nossa humanidade, né? Eles são úteis e essenciais e necessários pelo simples fato deles nos tornarem mais humanos, deles nos desenvolverem como pessoas, né? Assim, eu fico pensando nessa época do que nós vivemos, né? Do empreendedor de si mesmo. É cada um por si, gente. É cada um por si, né? Como é que você vai exercitar essa questão da alteridade? Como é que você vai enxergar o outro sem os saberes humanísticos? Não tem, não dá, sabe? Assim, não dá para você se desenvolver humanamente sem isso. Porque se você for pegar a lógica dominante, essa lógica mercadológica, é cada um por si, né? E assim, gente, eu não tô fazendo aqui um discurso de que o dinheiro não é importante, de que se desenvolver profissionalmente, economicamente não é importante. Seria uma tremenda hipocrisia falar isso. Principalmente, eu acho que foi até no livro no vídeo sobre os meus livros favoritos da vida, eu falo justamente sobre uma existência independente das mulheres, e essa independência parte por uma independência também financeira. É uma questão social, inclusive. Seria uma grande hipocrisia falar que isso não é relevante. É relevante, mas isso não pode ser a nossa única forma de estar no mundo, sabe? Não pode ser só essa a forma de estar no mundo. Não pode ser como o Fernando Pessoa, ele fala aqui no livro do Desassossego. Não pode ser uma vida que vai só na busca de objetivos, de um local para outro, de caminhos pré-estabelecidos, porque isso enfeia a vida. Essa vida cheia de intenções, que ele fala aqui, como é que ele usa o termo que ele usa aqui? Ele vai dizer assim, que essa vida cheia de fins e propósitos e intenções, né? Que vai de um caminho conhecido, pré-determinado, enfeia a vida. Essa questão da gente estar sempre buscando esse utilitarismo. O que torna a vida bela é o que ele fala que é a inutilidade. É esse espírito de gratuidade que a arte nos dá, sabe? E isso treina o nosso olhar para ver beleza no mundo, para ver beleza nas coisas. E assim, eu entendo dessa forma. Essa não pode ser a nossa única forma de se colocar na vida, né? O Nietzsche, ele vai falar isso, né? Fazer da vida uma obra de arte, né? Ou seja, uma vida digna de ser vivida. Uma vida digna de ser vivida, você jamais pode abrir mão das humanidades, dos conhecimentos humanísticos. Até para que a gente consiga nos pensarmos, né? Nos entendermos e nos pensarmos, nos compreendermos dentro dessas relações que nós vivemos. Então, assim, quando o Fernando Pessoa, ele se coloca aqui como um defensor, ele vai dizer um pouco mais à frente que ele é um defensor da inutilidade e do absurdo, né? Eu fico me perguntando, ele vai dizer assim, e sobretudo porque defendo a inutilidade e o absurdo. Eu escrevo esse livro para mentir a mim próprio, para trair a minha própria teoria. Né? Ele vai colocar isso no decorrer do fragmento. E eu fico a gente se pergunta, tá, mas o que é útil, né? O que é útil para você? Útil para o pessoa é o que enfeia a vida. O que torna a vida bela é a inutilidade. É esse espírito de gratuidade mesmo que a gente tem na arte. Para o Ordine, aqui no seu manifesto, o que é útil é tudo aquilo que nos torna melhores. Né? Ele tem uma passagem que é muito marcante para mim, onde ele vai dizer justamente isso.
que útil é tudo aquilo que nos torna melhores. E algo que nos torna melhores e nos trabalha o nosso material humano são os saberes humanísticos, né? Então a gente não pode abrir mão deles. Jamais. Jamais. Tem um livro que ele trabalha muito o que o Ordini fala aqui sobre essa questão do utilitarismo, que aqui o Ordini ele é um livro de não ficção, né? E tem um autor, o Afonso Cruz, que ele pega justamente o que o Ordini fala aqui, dessa sociedade, dessa nossa época, né? Do mercadológica, da busca incessante pelo lucro, tudo é contabilizado, tudo tem que ser quantificado. E ele trabalha muito, e ele trabalha exatamente a mesma coisa que o Ordini fala, que ele trabalha na ficção, que é aquele livro Vamos Comprar um Poeta. Eu até tenho ele aqui. Que é esse livro aqui, Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Ele fala exatamente a mesma coisa que o Ordini fala aqui a mesma defesa, né, desse lugar para as humanidades que o Ordini fala aqui, ele vai também falar aqui em forma de ficção. E esse livro, no final, ele tem um apêndice que já vale a leitura desse livro inteiro, que ele faz uma grande defesa da ficção, uma grande defesa da literatura e dos saberes humanísticos como um todo. E assim, eu queria deixar essa reflexão para vocês, né? O que é útil para você? O que é inútil, o que é útil? Vamos pensar um pouco sobre isso. E eu queria ler mais uma vez esse trechinho aqui do Pessoa, que para mim ele é genial. Porque é bela a arte, porque é inútil. A beleza das ruínas, o não servirem para nada. A doçura do passado, o recordá-lo, porque recordá-lo é o torná-lo presente, e ele não é e nem o pode ser. E eu digo isso porque escrevo esse livro, porque eu reconheço imperfeito. E, sobretudo, defendo a inutilidade. E eu escrevo esse livro para mentir a mim próprio, para trair a minha própria teoria. Gente, esse fragmento para mim ele é todo assim incrível. Ele faz um paralelo maravilhoso com essas duas leituras, porque aqui é justamente onde esses autores eles vão reivindicar esse lugar, né, para esses conhecimentos, principalmente nessa época mercadológica, nessa época do empreendedor de si mesmo, nessa época da busca incessante pelo lucro, pelo tempo é dinheiro, pelo você é o produto de si mesmo. Você precisa investir em você de uma forma que isso te renda algo e que te renda algo no curto prazo, né? Porque não se pode esperar. A gente, engraçado, é por isso que eu falo que ler é um ato revolucionário, né? Porque ler vai na contramão de tudo isso. Ler é perder tempo. Ler é justamente não entrar nessa corrente. E engraçado, só um pequeno desabafo aqui para vocês. Essa foi uma mentalidade que sempre me ajudou a aproveitar oportunidades na minha vida. Quando um caminho, tem uma frase que diz mais ou menos isso, mas como é que diz? O significado dela, né? Que é importante. Não é nem tanto a frase em si, porque eu não vou lembrar como é decorada. Mas ela diz assim: se tá todo mundo indo para o caminho, vá para o outro, porque não é o caminho certo. Né? Isso é engraçado, que essa mentalidade, ela sempre me ajudou a aproveitar muitas oportunidades, inclusive os profissionais. Eu tive grandes ganhos profissionais justamente porque eu fazia o que ninguém queria fazer, né? Então, assim, se tá todo mundo indo para um caminho, esse não deve ser o caminho certo. Presta só um pouquinho de atenção que não deve ser o certo. E é justamente isso, se nessa época todo mundo, né, o pensamento dominante é de que a gente não pode perder tempo com conhecimentos, com saberes que não nos dão algum retorno financeiro ou não nos dão um retorno no curto prazo, se essa é
se esse é o pensamento dominante, deve ter algo de errado com ele. Então vamos refletir se não é o inverso, se não é o outro caminho, se não é o caminho da inutilidade, como diz Pessoa. E é por isso que eu disse, né, em defesa do inútil, porque é o inútil que treina o nosso olhar para ver beleza no mundo, é o inútil que trabalha a nossa humanidade, que nos fortalece como seres humanos. E eu queria ler uma passagem que o Ordini fala aqui, que eu acho assim fantástica. Muitas coisas. Esse livro eu marquei ele quase todo, mas ele diz numa passagem aqui que eu acho assim fantástica e muito triste também, porque é a verdade. Pra gente finalizar, e ele vai dizer assim: dói ver os seres humanos que ignoram a desertificação crescente que sufoca o espírito consagrarem-se exclusivamente a acumular dinheiro e poder. Dói ver triunfarem nas redes de televisão e na mídia as novas representações do sucesso, encarnadas no empresário que consegue criar um império blefando ou no político impune que humilha um parlamento fazendo votar leis de interesse pessoal. Dói ver homens e mulheres ocupados numa corrida louca em direção à terra prometida do lucro fácil, enquanto tudo que está ao seu redor, a natureza, os objetos, os outros seres humanos, não lhe suscita interesse algum. O olhar focado no objetivo a ser alcançado não permite mais desfrutar a alegria dos pequenos gestos cotidianos e descobrir a beleza que pulsa na nossa vida. Muitas vezes percebe-se melhor a grandeza exatamente nas coisas mais simples. E ele vai finalizar aqui citando uma frase do Ionesco que diz: se não se compreende a utilidade do inútil e a inutilidade do útil, não se compreende a arte. Eu acho esse trecho fenomenal e ele resume tudo que a gente conversou aqui e tudo que o Pessoa diz. Ele vai dizer assim, ó: dói ver homens e mulheres ocupados numa corrida louca em direção à terra prometida do lucro fácil, enquanto tudo ao seu redor, a natureza, os objetos, os outros seres humanos, não lhe suscita interesse algum. É isso que eu falei. Nessa nossa época, gente, do empreendedor de si mesmo, é cada um por si. Não existe esse olhar para o outro. Quem treina esse nosso olhar para o outro são os conhecimentos humanísticos. Né? Tem outra passagem que ele vai, em outro trechinho, que ele vai dizer que ele vai dizer que ele vai dizer assim: o olhar focado no objetivo a ser alcançado não permite mais desfrutar as alegrias dos pequenos gestos cotidianos. É isso que o Pessoa fala aqui. O Pessoa, ele vai dizer assim, que o que enfeia a vida, né, é justamente esse caminho de um lugar para outro, né, de ir de um ponto a outro. Aí ele vai dizer assim, ó: quem nos dera o caminho feito de um lugar de onde ninguém parte para onde ninguém vai. É isso que ele está dizendo, esse olhar focado no objetivo, nesse caminho, ó, todos os seus caminhos são para ir de um ponto a outro, como diz o Pessoa, né? Tudo isso enfeia a vida, tudo isso tira o nosso olhar para a beleza do mundo, para as coisas cotidianas, e isso nos torna cada vez menos seres humanos. Então é preciso a gente estar muito atento a isso. E eu queria só para fechar aqui deixar essa provocação para vocês, né? Como o Pessoa diz que ele é um defensor da inutilidade, né? E para ele a inutilidade é o que embeleza o mundo, é o que embeleza a vida. E o que o Ordini fala que útil é tudo aquilo que nos torna melhores. Eu deixo essa provocação para vocês. O que é para vocês o que é útil? Tá? Vamos refletir juntos um pouquinho sobre isso.